Bom, então, dando sequência aqui para a aula 6, essa aula é uma aula que a gente também não vai falar muito sobre modelos, a gente vai se restringir a falar mais de algumas técnicas de análise, algumas práticas típicas aqui, né, para avaliação dos modelos. Então, nosso objetivo agora é avaliar os modelos e ajustar os hiperparâmetros. Então, eu vou definir um pouquinho melhor na sequência, né? Então, é meio que um conjunto de regras práticas, né? Algumas não têm tanta fundamentação científica, é mais uma análise prática mesmo, né? Mas que ajudam a gente a sintonizar e melhorar os algoritmos que a gente está desenvolvendo. Então, essa aula tem alguns objetivos, né? São 4 no total. O primeiro deles é tentar obter uma estimativa não enviesada, né? Da performance dos modelos, ou seja, uma estimativa que não seja concentrada numa parte só da análise que a gente quer fazer, né? Mas uma estimativa mais ampla do que está ocorrendo com o modelo, né? A gente também vai ver como diagnosticar problemas típicos que ocorrem aqui em modelos de aprendizado de máquina, né? O que erros que se cometem ou problemas que são recorrentes e que a gente pode, de uma maneira prática ou de uma maneira metodológica, identificar quando esses problemas ocorrem, né? Onde e quando, né? A gente também vai ver como que a gente pode fazer um fine-tuning, né? Um refinamento aí dos modelos, né? Tentar melhorar um pouco mais a performance, né? E, finalmente, a gente vai falar de várias métricas aqui que são úteis para avaliar o resultado dos modelos, né? Que métricas que a gente pode usar, quais as vantagens e limitações de cada um. Então, antes de começar a falar efetivamente de todos esses aspectos, a gente vai trabalhar com o Breast Cancer, o Wisconsin Dataset. É um dataset também lá do UCI, né, do repositório UCI. A gente vai usar ele aqui, que é um pouco diferente dos outros que a gente vinha usando, porque esse dataset permite a gente avaliar mais coisas aqui no contexto do que a gente quer analisar, limitações que a gente vai querer mostrar na aula de hoje, né? Então, ele tem um dataset com 569 exemplos, amostras aí, de câncer do tipo tumor maligno ou benigno, né? Com base em uma série de features, né? Como que ele está organizado? As primeiras duas colunas, né? Elas contêm, primeiro, o ID, né? O número de identificação de cada amostra. Então, cada amostra tem uma identificação e o diagnóstico correspondente, né? Se o câncer é maligno ou benigno. Então, é um problema de classificação binária, onde eu vou tentar separar a classe M maligna da classe B, que é, classe M maligna que é da B, que é benigna, né? Aí as colunas de 3 até 32 são então as 30 features que nós temos, né? Que são valores reais aqui, que foram calculadas a partir de imagens digitalizadas, né? E que foram utilizadas como referência, né, para classificação aí por parte dos especialistas. Então, se aquela célula era benigna ou maligna, né? Cancerígena ou não, né? E claro, como eu disse no começo, então esse dataset ele faz parte ali do UCI, né? Então ele também está disponível lá no site da UCI. Bom, vamos dar uma olhada então primeiro no código dele aqui, para a gente ver como que esse dataset está organizado. Então, de novo, estou usando o esquema do Pandas lá, né? Estou lendo um CSV aqui, né? Direto lá da UCI. E estou mostrando aqui mais ou menos como que esse dataset está organizado. Então, como eu disse, a coluna 0 é o ID, né? Uma identificação aqui que cada exemplo tem. Isso tem relação com a coleta dos dados lá, né? E a classe aqui que é M ou B. Então, a classe está na coluna 1, né? E aí, das colunas 2 até 31, que a gente tem aqui são os valores reais aqui correspondentes à imagem, né? Daquela célula que está sendo analisada. Então, no fim das contas, é um dataset que tem um shape aqui de 569 por 32, né? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar os valores da coluna 2 até o fim ali, né? Guardar no vetor de features, que é o vetor X, e o vetor de rótulos, que é o vetor Y, né? Que vai pegar a coluna 1, né? A segunda coluna daquele dataset, né? Que tem strings ali, né? B e M para as classes, a gente vai fazer uma transformação, né? Então a gente vai fazer o label encoder que a gente viu nas aulas anteriores ali para tornar aquilo como classe 0 e 1.
E depois já fazer um split aqui de treinamento e teste, que é o que a gente vem fazendo aqui com 20% para teste. Tá? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse split aqui, tá? Algumas regrinhas para fazer esse split. Bom, então esse é o dataset que a gente está organizando, né? É assim que a gente vai trabalhar. Uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar na aula de hoje é o pipeline que a gente tem no scikit-learn. Né? Então o scikit-learn ele tem uma ferramenta, digamos assim, né? Que é extremamente útil aqui para nós, para otimizar um pouco o processo de análise aqui dos dados e não precisar ficar repetindo muito código, né? É a história do pipeline. Né? Então, o que é o pipeline? Então, essa função, né, esse método make_pipeline que está disponível lá no scikit-learn, lá, né? Então, dentro do ponto pipeline, a gente tem esse make_pipeline aqui, né? Ele é um método que permite a gente incluir um número arbitrário ali de funções, perdão, de objetos do tipo transformers lá, né? Que nós temos no scikit-learn, né? O que são esses objetos do tipo transform? São objetos que suportam o fit, né? O método fit ou o método transform, né? Como entrada, né? Então isso que caracteriza esses objetos do tipo transformers aqui, né? Que podem ser seguidos aqui, né? Ou não, né? Mas em geral sim, por os objetos do tipo estimator, né? Que em geral implementa então os métodos fit e predict, né? Então a gente pode num pipeline, né, criar um pipeline de tal maneira que a gente encadeia, né, esses objetos do tipo transformers, né, e os objetos do tipo estimator aqui, né? Então como que funciona, né, bem a grosso modo aqui, né? Então eu posso fazer um pipeline, né, posso fazer um make pipeline aqui. E o que ele vai ter como entrada? Ele vai ter como entrada justamente o encadeamento de métodos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um standard scaler, eu posso fazer uma PCA e posso fazer um logistic regression aqui em cima desses dados, né? E aí, quando eu faço uma função do tipo pipeline.fit, né? Em cima desse pipelr que eu defini aqui, né? Em cima do conjunto de dados treinamento, X de treinamento e Y de treinamento, o que ele vai fazer é rodar todo esse pipeline nessa sequência, né? De acordo com esses dados que eu estou passando como entrada. Então, eu posso fazer um fit, né? Dentro desse pipeline, né? Usando esses dados aqui. E posso fazer um predict também dentro com os dados de teste, usando esse mesmo pipeline. Né? Então, ele vai fazer a mesma transformação, né, de standard scaling, PCA, e usar o logistic regression treinado para mostrar esse predict. Né? Então, em termos mais gráficos, para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Do lado esquerdo, então, a gente tem aqui a parte de treinamento, né? Então, olhando para o lado preto aqui, eu tenho a treinamento e a parte do lado direito aqui, branco, é o teste, né? E dentro do pipeline eu posso ter, então, funções de scaling, por exemplo, né? Primeiro, né? Eu posso ter funções de redução de dimensionalidade, né? Eu posso ter um algoritmo de aprendizado e eu posso ter a predição, o que aquele modelo está predizendo, né? Então, do lado esquerdo, o que eu tenho aqui é o pipeline fit, e do lado direito eu tenho o pipeline predict. Né? Então, aqui o que eu posso fazer? Né? Eu posso ter um ponto fit, um ponto transform, né? Em todas essas etapas aqui do lado esquerdo do pipeline. Né? Em cada uma, que vai incorrer, na verdade, né? Em executar cada uma dessas etapas aqui de forma sequencial. E depois eu posso, para o conjunto de teste, né? Executar esse mesmo pipeline aqui para obter os labels, né? Então, quando eu chamo o pipeline no lado esquerdo, eu estou treinando, mas eu estou treinando o modelo, levando em conta que eu estou fazendo todas essas etapas aqui de maneira sequencial. Depois, quando eu chamo esse pipeline aqui da etapa de teste, eu estou repetindo esse mesmo processo aqui de maneira sequencial para obter os labels. Qual que é a vantagem disso? Que a gente consegue encapsular tudo isso dentro de uma mesma função, né? Vamos colocar entre aspas função aqui, né? Que a ideia se a gente tiver esse processo repetido várias vezes dentro do código, né? Com esse pipeline a gente não precisa ficar repetindo de fato toda essa sequência aqui de execuções, né? A gente pode encapsular isso dentro do pipeline e chamar simplesmente o pipeline, né? Por meio do fit ou do predict. Né? Bom, isso aqui então é só para dar uma ideia mais prática, porque a gente vai usar isso aqui dentro das nossas técnicas na sequência, então já fica a dica aí para vocês também fazerem uso dessa informação. Vamos
vamos discutir um pouco aqui algumas técnicas aqui, né, de divisão dos dados, como a gente vem falando até esse momento. Tá? Então, na maior parte dos exemplos que a gente viu ali, né, e eu falei isso desde o começo da disciplina, né, em geral a gente tem um dataset inteiro aqui, né, a gente separa ele numa parte de treinamento e uma parte para teste. O objetivo é usar a parte do treinamento para a gente construir os nossos modelos, fazer otimização de parâmetros, enfim, né? E por último, a gente vai para a etapa de teste para avaliar o quanto que aquele conjunto que aquele modelo, né, treinado para um conjunto de dados, vai fornecer de desempenho para um conjunto de dados não visto, né, a princípio não apresentados para ele, que seria uma espécie de uma avaliação de quão bem aquele modelo vai se comportar ou mal, né, um conjunto de dados novos, né, ou seja, pensando que ele vai estar em operação real, né. Então, o objetivo do conjunto de teste é tentar simular o que seria a operação real desse modelo. Esse processo de divisão aqui, ele tem várias maneiras da gente fazer isso, né? Várias formas que se faz na prática, né? E a maior parte deles está relacionado, então, com essa metodologia chamada cross-validation. Né? Eu vou mostrar duas formas de cross-validation, né? E como que a gente pode generalizar para casos mais abrangentes aí, né? Que são as duas formas, talvez, nos dias atuais, assim, as mais aceitas para estimar, treinar os modelos e avaliar isso aí, conjunto de teste. Tá? Então, o primeiro caso aqui que eu vou falar é a holdout cross-validation, tá? Que pode ser resumida nessa figura que está mostrada aqui. Como que funciona essa holdout cross-validation? Então, eu tenho meu dataset original com todos os meus exemplos, né? Veja que essa segmentação que eu estou fazendo aqui sempre é em número de exemplos, né? Isso aqui não tem nada a ver com features, tá? Isso aqui é número de exemplos mesmo. Então, tenho meu dataset com todos os meus N exemplos aqui no início, né? E o que faz a holdout cross-validation? A holdout cross-validation ela vai separar um conjunto de treinamento e de teste, por exemplo, com 80% para treinamento e 20% para teste, ou 70-30, né? São duas proporções usuais aí. Muito embora 80-20 seja um pouquinho mais recorrente, né? Principalmente se você não tem muitos dados, né? E aí, dentro do conjunto de treinamento, a gente vai fazer uma outra subdivisão aqui, que é o treinamento e validação. Então, a gente, dentro desse conjunto a gente chamou de treinamento, a gente subdivide ele novamente, por exemplo, de novo, numa proporção 80-20, né? Sendo que 80% dos dados vão ser usados para treinamento e 20% para validação. Por que isso, né? Porque a gente vai, na verdade, treinar os nossos modelos de classificação em cima desse conjunto de treinamento aqui, 80 dos 80, né? Então, 80% de 80% dos dados totais. E aí, esse conjunto de validação aqui, ele vai ser utilizado para verificar, à medida que a gente vai alternando esses hiperparâmetros aqui do classificador, por exemplo, vamos imaginar lá no caso da SVM, que a gente tem o C, né, que é um parâmetro, né? A gente vai variando possíveis valores para o C aqui, né? E aí, à medida que a gente vai trocando esses valores de C, a gente vai olhando para esse conjunto de validação aqui, para ver qual que é o C, né, o parâmetro C, qual que é o valor do C, e fornece um melhor desempenho para esse conjunto de validação. Então a gente faz essa separação aqui com o intuito de tentar verificar ou sintonizar melhor os hiperparâmetros do modelo. Então a gente vai repetindo esse processo aqui para vários valores, né, de parâmetro C, e depois a gente vai ter um valor para o parâmetro C que maximiza aqui o acerto para o conjunto de validação. Uma vez que a gente sabe qual que é esse valor, o que a gente vai fazer então é pegar o conjunto inteiro novamente, né? Combinar esses dois caras aqui e voltar para o que seria esse conjunto de treinamento anterior, né? Treinar o modelo com o melhor parâmetro, o melhor C no meu exemplo aqui, né? E aí sim usar esse conjunto de teste para dizer qual que é a performance final do modelo. Então essa que seria a ideia principal aí da holdout cross-validation. Muito embora, por definição, ela apresente aqui uma forma, digamos, estanque, né? Então, é uma única divisão de treinamento e teste, por definição, e uma única divisão de treinamento e validação aqui dentro, né? Então, ela tem, digamos, essa característica na forma clássica da holdout cross-validation. Uma variação da holdout cross-validation é a gente fazer a k-fold cross-validation. Então, ao invés de a gente fazer uma única separação aqui, né?
por exemplo, desse tipo aqui, né? A gente vai... Vou olhar só para esse caso aqui, tá? Vou generalizar para a parte de baixo depois, tá? Então, ao invés de fazer uma subdivisão treinamento e teste, a gente pode fazer várias subdivisões. Então, cada subdivisão a gente chama de fold, né? Então, se a gente tem uma 10-fold cross-validation, significa que a gente vai subdividir aí em 10 diferentes subconjuntos de treinamento e teste. Em geral, selecionados de maneira aleatória, né? Então, eu vou aleatoriamente, digamos, embaralhar esses dados aqui e fazer essa separação para cada fold aqui, né? De maneira aleatória, né? E aí, quando eu for fazer a estimação, por exemplo, final, da performance final, né, do meu modelo, se eu estiver fazendo a subdivisão nesse caso aqui, né, eu vou, então, fazer uma média, né, das 10 rodadas aqui da estimativa e vou dizer que a estimativa global, então, para aquela subdivisão é a média desses caras aqui. Isso, de uma certa maneira, torna o método um pouco mais robusto à subdivisão de treinamento e teste, né? Eventualmente, a gente pode fazer uma subdivisão tendenciosa, e aí, tendo o resultado para uma única subdivisão, eventualmente essa estimativa pode ser biased, né? Enviesada aí, né? Então, se a gente fizer isso aqui para mais conjuntos, então com a média a gente consegue reduzir esse efeito, né? Um detalhe que a K-fold cross-validation pode ser usado, como eu disse, nessa primeira etapa aqui, ou poderia ser usado nessa segunda etapa aqui também, né? Então, ao invés de fazer para um único conjunto de validação, a gente faz para os K-folds conjuntos que a gente tá subdividindo. E nada impede também de fazer nos dois casos aqui, que é o que vai dar origem a nested cross-validation, que eu vou falar na sequência. Eu acho que eu vou deixar para mostrar isso no código. Então vamos lá, como é que funciona a validação cruzada, né? Então, primeiro aqui eu só peguei aquele mesmo código do pipeline que eu mostrei antes para vocês ali, né? E fiz um pipeline com Standard Scaling, PCI, Logistic Regression aqui para a gente fazer esse pipeline aqui nos exemplos que eu vou mostrar na sequência. Então, o estudo vai estar nessa variável pipelr, tá? Bom, aí vindo para a validação cruzada, né? Tem um exemplo aqui, então, da K-fold cross-validation, né? No scikit-learn lá, esse método se chama Stratified K-fold. E aí ele usa como entrada aqui o número de folds, ou o que ele chama aqui de splits, né? Onde ele vai fazer um split aleatório, vai gerar 10 subconjuntos aleatórios de treinamento, o conjunto de treinamento, né? Usando o X treinamento e o Y treinamento. Então ele vai pegar o conjunto de treinamento, que eu já tinha separado lá no início, né? Lembre que lá no início do meu código, né? Eu já tinha separado em treinamento e teste, né? Então eu já tinha feito esse split aqui, ou seja, é como se eu tivesse pego e feito esse primeiro split aqui, né? E dentro do conjunto de treinamento é que eu estou fazendo 10 folds, ou 10 subconjuntos de divisão, treinamento e validação. Então, o que eu estou chamando de teste aqui, ó, só para a gente uniformizar a nomenclatura, né? O que eu for chamar de teste aqui dentro da validação cruzada, né? Na verdade, dentro desse nosso desenho aqui seria validação. Então, eu fiz esse split de 10, né? E aí eu vou fazer um for dentro daquele split de 10 ali, onde eu vou fazer um pipeline de fit e um pipeline de avaliação ali, né? De score, né? Treinamento, de desempenho de treinamento, tá? Então, eu tô fazendo essa rodada aqui, né? De treinamento e teste, né? Então, para que eu faça em cada fold, né? O que é o for, né? Que é o loop da avaliação cruzada. Eu vou pegar esse treinamento aqui é um índice, né? Então eu vou fazer um fit aqui de vários conjuntos de treinamento, né? Dentro desse índice aqui e vou fazer um score nos índices de teste, né? Então, o que eu estou fazendo na prática aqui, né? Eu estou treinando com uma parte dos dados e avaliando com o que sobrou. Só que como o meu pipeline aqui, ele tem o Standard Scaling, PCI, Logistic Regression, na verdade ele está fazendo tudo isso aqui dentro de cada vez que eu chamo esse pipeline.fit aqui, né? Então, aqui que vem a vantagem de fazer o
pipeline, né? Porque como está tudo acoplado aqui dentro desse pipeline, eu não preciso ficar repetindo aquele código aqui, né? Tanto para o treinamento quanto para o teste. Então, essa linha aqui eu faço o fitting dos exemplos de treinamento, ou seja, desses caras cinzas aqui, ó. E no pipeline.score eu faço a avaliação para esse cara aqui. Como eu estou fazendo um for de 1 até 10, né? Então, eu estou fazendo isso para cada um desses casos da figura aqui, né? Sendo que cada caso, o treinamento e teste é definido de forma aleatória. E aí, no final, eu estou plotando aqui a acurácia, então, que eu estou obtendo para o conjunto de teste ali, né? E lembre, é o nosso conjunto de validação, no fim das contas, se a gente for pensar em termos de holdout cross-validation, né? Então, estou mostrando aquela acurácia a cada iteração. E no fim, eu estou fazendo, então, a média e o desvio padrão desse modelo. Né? Esse mesmo processo aqui, né? Que eu fiz meio que na mão, né? Fazendo for e tal, também é disponível aqui nesse método chamado cross-val score aqui do scikit-learn, né? Então eu posso fazer tudo isso aqui dentro dessa função, simplesmente definindo o pipeline, conjunto de treinamento e teste, o número de folds no cross-validation, né? E aí eu obtenho esse mesmo processo que eu mostrei aqui. Então aqui é só para ver como que funciona, né? Dentro desse mecanismo, né? E aqui como que eu faria usando então o cross-val score aqui do scikit-learn. Lembrando que ele guarda nessa variável score aqui todos os scores, né? Que no meu caso aqui é uma acurácia para cada rodada do método. Tá? Tá. Tem a questão do nested cross-validation, mas eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas antes de eu voltar nessa parte aí. Bom, um outro ponto é o seguinte, né? A gente eventualmente pode precisar aqui, com base nas métricas que eu vou detalhar um pouco mais na sequência, né? Eu venho falando da acurácia de classificação, eu vou definir ela mais formalmente na aula de hoje, né? Mas, olhando para a acurácia do modelo, né? Como que eu posso fazer para saber que situação que eu estou enfrentando na minha classificação? Ou seja, como que eu posso fazer para saber se eu tenho um problema de high bias, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Ou seja, um erro muito grande de classificação, uma alta variância, né? Ou se eu estou num bom compromisso aí entre o bias e a variância. Então, para isso existe um negócio chamado análise de curvas, né? É um procedimento não muito rigoroso cientificamente, mas do ponto de vista prático ele tem ele ajuda muito a gente a diagnosticar em que cenário que nós estamos. Então, como que funciona esse esquema de análise de curvas? Você vai levar em consideração uma métrica, em geral, por exemplo, a acurácia, que a gente está falando aqui, e você vai, a partir do teu dataset com N exemplos de treinamento aqui, né, você vai gerar vários subdatasets, vamos dizer assim, né, um percentual do dataset total. Então, por exemplo, 10% do conjunto total de dados, 20%, 30%, até o número nominal de dados que você tem disponível. Para cada caso aqui, você vai treinar o seu modelo, né? Você vai fazer um processo de treinamento, eventualmente já selecionando os parâmetros usando validação cruzada, né? E você vai levantar, então, qual que é a tua acurácia de treinamento e tua acurácia de validação. Né? Então, você vai treinar o teu modelo, obter a tua acurácia de treinamento, obter a tua acurácia de validação, por meio de uma validação cruzada, por exemplo. E você vai repetindo isso para todos os teus casos até chegar no número nominal de exemplos que você tem, com toda a tua base de dados de treinamento. Né? E com isso você também vai colocar como referência aqui uma acurácia que você deseja. Por exemplo, quero que seja mais que 95%, ou acho que na prática, se for mais que 90% para mim tá bom, então você coloca aqui, a gente chama de acurácia desejada, né? Que isso aqui depende de você, né? Definir isso, né? Então, se você levantar essas curvas, né, e obter alguma coisa parecida com o que eu estou colocando aqui de treinamento, validação e acurácia desejada, significa que você está num cenário de high bias, ou seja, você tem um erro muito grande ali, um problema de underfitting, né? Então, se você está nesse caso aqui, ó, um indicativo que você pode ter é o seguinte: mais dados de treinamento eventualmente não vão te ajudar.
Pode ver que aumentar aqui já não está fazendo muita diferença. Então, mais dados eventualmente não vai resolver. O que você pode fazer? Tentar adicionar novas features pode ser uma possibilidade, né? Se você tiver como calcular novas features a partir dos seus dados brutos, né? Trabalhando com sinal de áudio, por exemplo, você pode tentar outros tipos de features que não aquelas que você já está utilizando, né? Você pode tentar checar o teu processo de validação cruzada, testar mais variáveis aqui, né? Aumentar o teu range de variáveis aqui para seleção, né? Por exemplo, lá, se você está trabalhando com o C lá da SVM, você testou com 0.1 e 1, às vezes é melhor testar com valores menores, valores maiores, enfim, né? Tentar aumentar esse range aqui pode ajudar, né? E basicamente são esses dois pontos principais que você pode fazer para tentar fugir desse cenário de underfitting, né? Já se você for levantando a tua curva aqui, né, e você vê que o conjunto de treinamento está se aproximando da acurácia desejada, perdão, o de validação, né? E o de teste e o de treinamento também está se aproximando, né? Mas o de validação ainda está longe aqui do que você quer, e o de treinamento eventualmente pode estar um pouco mais alto, ou mesmo já batendo em cima desse valor aqui, né? Mas essa diferença aqui, ela ainda é significativa para você, né? Então, você provavelmente está num cenário de alta variância. Então, isso aqui indica, em geral, overfitting, né? Então, você está tendo um sobreajuste sobre os seus dados. O que isso pode fazer para tentar melhorar esse problema? Mais dados de treinamento eventualmente pode ajudar. Veja que a gente não está num comportamento assintótico, né? A gente pode crescer ainda aqui se tiver mais dados, né? Então, mais dados de treinamento pode ajudar a reduzir o overfitting, né? Remover algumas features pode ser interessante, então eventualmente fazer algum tipo de PCA ou algum tipo de feature selection aqui, né? Pode te ajudar. E talvez diminuir um pouco o range ali de variáveis da validação cruzada também pode auxiliar, muito embora esses dois primeiros aqui sejam mais importantes aqui, né? Para esse tipo de análise. E aí, no fim, o nosso objetivo é tentar ter uma curva sempre parecida com essa de baixo aqui, né? Onde o teu treinamento e o teu validação se aproximam aí à tua acurácia desejada, ou eventualmente até podem ultrapassar a tua acurácia desejada também, isso é um cenário legal, né? Bom, em termos de código, o legal do scikit-learn é que ele já tem essa análise de curvas pronta para nós aqui, né? Então a gente pode fazer isso na mão, né? Ou a gente pode usar esse esquema do próprio scikit-learn, tá? Então, aonde que está, né, esse método? Ele está nesse método chamado Learning Curve aqui, né? Então, eu posso, por exemplo, construir um pipeline, né, que eu quero fazer de transformação dos dados e ajuste do modelo, né? E chamar esse cara aqui, né, simplesmente passando o pipeline, passando o conjunto de treinamento e o X de treinamento e o Y de treinamento que eu quero, né? O espaçamento que eu quero entre os datasets aqui, né? Então, eu posso gerar um percentual aqui dos datasets, né? Para até chegar no número nominal de exemplos, né? Posso colocar uma validação cruzada, né? Então, eu já posso rodar para cada vez que eu tento fazer uma estimativa e não ficar enviesado para um único valor ali de validação cruzada, né? Do modelo, né? De escolha do modelo. Ou ter um valor médio para várias rodadas ali de treinamento e teste, né? O treinamento e validação. Também posso fazer uma validação cruzada simplesmente colocando o número de folds aqui, né? E aí, rodando esse método aqui, né? Eu vou ter dentro do train scores e do test scores aqui os pontos da curva que eu estou tentando levantar. Então, tem um plot aqui para mostrar, né? Nesse plot eu estou mostrando, então, cada ponto da curva, né? De treinamento e de validação. Eu estou colocando também o desvio padrão, porque às vezes o desvio padrão também pode ajudar você ali a tentar identificar se você está dentro de uma determinada margem ou se a tua variância está muito grande e eventualmente você tenha que mudar a tua estratégia de validação cruzada. Então, estou aumentando validação, diminuindo o treinamento e eventualmente posso estar me aproximando aqui, então, para um cenário ideal ali de análise. Tá? Bom, overfitting e underfitting aqui, então, eu tenho um outro exemplo, né? Onde eu vou também variar o range dos parâmetros aqui na validação da curva. Então, eu posso, para Logistic Regression lá, variar os parâmetros
né? Incluir a variação de parâmetros, né? E aí eu posso fazer a análise de curvas olhando a variação de parâmetros. Eu não vou repetir isso aqui porque é mais ou menos a mesma sequência que eu mostrei no slide anterior ali, para saber quando que a gente está em overfitting ou em underfitting. Aqui eu já estou encapsulando tudo na mesma análise, mas o procedimento é o mesmo. Depois você pode dar uma olhada com mais calma nesse código aqui para verificar. Bom, mais um ponto importante aqui, e eu retorno de novo para o código, né? Quando a gente está trabalhando com escolha dos modelos ali, né? Então, a separação em treinamento e validação, ela já ajuda bastante a gente a tentar minimizar os problemas de escolha, né? De um subset ali, né? E tentar deixar a coisa um pouco mais genérica, né? Mas ainda assim a gente precisa fazer a escolha dos parâmetros do modelo. Então, eu não sei, por exemplo, lá qual que é o melhor C ou qual que é o melhor gama lá, né? Para os parâmetros da SVM, né? Eu não sei quais são esses valores a priori, né? Então, o que eu posso fazer, como eu vinha falando antes ali, é testar vários valores para o C e vários valores para o gama, né? Por exemplo, posso tentar um range enorme ali de valores para o C, né? Posso tentar um range enorme de valores para o gama também, né? Sei lá, né? Um espaçamento aqui entre eles, né? E tentar fazer essa busca aqui dentro desse range de parâmetros, né? Então, esse processo de segmentar os valores aqui, né? De busca de parâmetros é um negócio que a gente chama na literatura aí de grid search, né? Então, qual que é a ideia do grid search, tá? A gente tem, além de fazer essa segmentação só para a gente formalizar, né? A gente, em geral, tem dois tipos de parâmetros nos modelos que a gente tá trabalhando. Parâmetros que são aprendidos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o WTX mais W0. Então, o W e o W0 aqui são aprendidos, né? A partir de um método de otimização, né? Então, os pesos lá da Logistic Regression, da SVM, são aprendidos, né? Durante um processo de otimização, né? E a gente tem os parâmetros de ajuste dos modelos, né? Os parâmetros que a gente acaba chamando de... Não sei se esse nome é exatamente correto, porque ele é meio emprestado da estatística, né? Mas ele é o mais usual na literatura, né? Que são os hiperparâmetros, né? Então, o C, o gama, o parâmetro de regularização lá da Logistic Regression, o comprimento da árvore de decisão, todos esses parâmetros aí a gente chama de hiperparâmetros, né? Então, o que o Grid Search faz, ele é basicamente um mecanismo de busca, né? Busca exaustiva, né? Onde a gente vai, para cada valor que a gente segmentou aqui, né? Para os hiperparâmetros, então, né? Para ficar mais correto aí com a terminologia que eu estou usando, né? Eu vou avaliar qual que é o desempenho do meu modelo. Então, eu vou avaliar a performance para todas as combinações em todos esses casos aqui, tá? Então, como que isso funciona na prática? Voltando aqui para o código. Existe uma função Grid Search CV aqui, né? Scikit-learn. E para um dado pipeline que eu estou definindo aqui, né? Um Support Vector Machine, eu vou, dado um range de parâmetros aqui, né? Eu vou tentar fazer uma busca dentro daquele range de parâmetros ali, tanto para a SVM linear, que seria esse primeiro caso aqui, né? Então, eu estou definindo meu grid dessa maneira, tem linear e com kernel, né? Então, se for linear, só vou buscar a combinação, ou a avaliação do modelo para diferentes valores do parâmetro C, que está nessa lista aqui, né? E se for com o kernel, né, RBF, eu vou buscar dentro do meu processo aqui, qual que é o melhor C e qual que é o melhor gama, olhando ambos para esse mesmo range de parâmetros aqui. Poderia fazer um para cada um, mas estou usando o mesmo. E aí a função grid search, né, o método grid search, o que ele faz? Ele usa o pipeline que nós definimos, ele usa o grid de parâmetros que a gente acabou de definir, tanto para o C quanto para o gama, se o kernel for RBF, se for linear não tem parâmetro, né? Ele vai usar uma validação cruzada e vai usar a acurácia como referência de comparação. E aí, o que esse cara vai fornecer para a gente aqui, quando a gente chama o gs.fit, né? Ele vai retornar para a gente qual que é, dada todas essas buscas que ele fez, né?
qual que é o melhor parâmetro em termos de C e kernel, né? Vai ser linear ou RBF, sendo RBF qual que é o melhor gama. Então, ele vai fazendo um processo iterativo, né? Ele vai testar, por exemplo, primeiro o kernel linear, treinar esse VM com C igual a todos esses valores aqui e ver qual que é o melhor caso. Depois ele vai fazer a mesma coisa com o kernel RBF, variando o C e o sigma para cada um desses dois casos aqui. Então é uma combinação de todos contra todos e por isso que ele é um método de busca exaustiva, né? Quanto maior for essa lista, maior vai ser a busca, né? E no fim ele vai dizer, ó, a melhor acurácia que eu obtive é essa para esses parâmetros que estão aqui. Então eu consigo, né, fazer um grid search, né, fazer uma busca pela melhor combinação de parâmetros, com o detalhe que toda vez que eu faço o processo de busca, eu estou fazendo ele norteado por uma validação cruzada, ou seja, eu não estou olhando o desempenho de um único conjunto de treinamento e validação, estou olhando para o desempenho médio em termos de validação cruzada. Então, dado um C e um gama lá, né, do kernel, né, eu não vou rodar apenas um conjunto de treinamento e validação, eu vou rodar os 10 folds da validação cruzada, e aí vou fornecer a resposta em termos de média, né? Então isso deixa a metodologia um pouco mais robusta. Um outro detalhe é que a gente pode também fazer o que a gente chama de nested cross-validation. Esse termo não é muito recorrente na literatura, mas algumas pessoas chamam de nested cross-validation, né? Onde a gente faz um esquema de como se fosse uma espécie de mistura entre a holdout e a k-fold cross-validation, como eu comentei no início da aula, né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro pega o nosso dataset original e faz vários conjuntos de treinamento e teste. Então, é como se a gente estivesse fazendo várias dessas divisões aqui do holdout, treinamento e teste, né? Dentro de cada conjunto de treinamento, então, a gente faz uma outra validação cruzada, onde a gente vai ter vários subdivisões de treinamento e validação. Então, é como se a gente tivesse várias divisões aqui, treinamento e validação. Então, a gente faz a validação cruzada, por exemplo, para selecionar os parâmetros aqui dentro dessa validação, dessa k-fold cross-validation interna, né? E depois a gente pode, com o modelo treinado, né, avaliar em vários conjuntos de teste, né? Treinado aqui, treinado aqui, treinado aqui, enfim, para esses vários conjuntos de teste e também fazer uma média de acurácia, por exemplo, para esses vários conjuntos de teste. Para tentar, digamos, deixar o máximo flexível possível aí o modelo. Isso aqui está disponível, né? Então, no Scikit-learn, né? A gente pode usar esses grid searches aqui de forma concatenada, né? Para tentar buscar fazer essa escolha. É o que está nesse exemplo aqui, mas é basicamente a mesma coisa que eu já falei no exemplo de validação cruzada anterior. Bom, então, para finalizar, deixa eu falar um pouco das métricas aqui, que acho que são importantes, né? Para a gente fechar, então, aqui uma nomenclatura mais uniforme para todos os casos de análise que a gente tem aqui, né? E para entender melhor aqui quando a gente usa uma métrica ou outra, né? O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês aqui, primeira métrica, não é exatamente uma métrica, mas ela fundamenta a escolha de várias métricas, é a matriz de confusão. Então, a matriz de confusão, vamos supor que a gente tenha vários aqui exemplos preditos, né, que o nosso classificador atribuiu e o que a gente tinha de anotação para aquela base de dados. Se a gente for olhar os vários exemplos aqui, então a gente pode montar uma matriz, né, onde essa matriz vai ter, vamos supor que sejam duas classes só para facilitar, né? Cada coluna aqui vai dizer se a classe predita era P, né? Se a classe predita foi P ou N, e se a classe verdadeira, ou seja, o rótulo true, né? Aqui seria o true, era positiva ou negativa, né? Então, a classe P seria a classe 1, a classe N seria a classe 2, né? Para ficar mais fácil aqui em termos de nomenclatura.
Então, por exemplo, como é que a gente lê como a gente lê e monta essa matriz de confusão? Então, se eu peguei um exemplo qualquer, ele foi atribuído 1 e ele era 1, então eu vou dizer aqui que eu tenho pelo menos um exemplo, né? True positive, ou seja, ele era um positivo e foi classificado como positivo. Então, ele é um verdadeiro positivo. Né? Se ele era, por exemplo, menos 1 e classificou como menos 1, então eu acertei também, né? Isso aqui é um acerto, isso aqui é um acerto. Então, ele era menos 1, foi menos 1, ele é o que a gente chama de true negative, um verdadeiro negativo, né? Então, tenho um caso aqui. Se eu tiver, por exemplo, mais um caso que era 1 e virou 1 e foi classificado como 1, né? Então, eu somo mais um caso aqui e vou aumentando o número de exemplos nessa posição da tabela da matriz de confusão. Se ele era positivo, né? Então, vamos supor que ele era 1 e foi classificado como menos 1, então eu tenho um caso aqui que ele é um falso negativo. Tá? Então, ele era 1, foi menos 1, é um falso negativo. O exemplo contrário é, ele era negativo e foi classificado como positivo. Então, ele era negativo e foi classificado como positivo. Então, esse cara aqui é um falso positivo. Esse aqui é um outro caso que a gente pode construir na matriz de confusão. Né? Então, se a gente tem vários exemplos de treinamento ali, né, ou de teste que a gente quer avaliar e montar a matriz de confusão, então a gente monta a matriz de confusão dessa maneira, né? Então, eu tenho 71 exemplos de verdadeiro positivo, 40 de verdadeiro negativo, errei um falso negativo e errei um falso positivo. Então, a diagonal principal dessa matriz são os acertos e fora da diagonal principal são os erros de classificação. Tá? Claro que eu posso ter uma matriz de confusão para mais classes, né? Então, eu vou ter, por exemplo, uma matriz 3x3 aqui, né? Onde a diagonal principal são todos os acertos de classificação e tudo que está fora da diagonal são erros de classificação. Aqui é acerto, aqui é acerto, aqui é acerto. O resto tudo é erro. A partir da matriz de confusão, a gente pode construir várias métricas aí, né? Então, erro, acurácia, deixa eu colocar todos eles aqui, a gente vai analisando um por um. Então, por exemplo, o que é a acurácia que a gente vem falando aí, né? De uma maneira mais formal agora, né? A acurácia, esse ACC aqui, né? É eu pegar os valores da diagonal principal, TP e TN, e dividir pela soma de todos os elementos da matriz. TP mais FN mais FP mais TN. Né? Então, essa aqui é a acurácia. Nesse caso da matriz anterior aqui, seria 71 mais 40 sobre 71 mais 40 mais 2 mais 1. O erro de classificação, então, é o inverso, né? O erro ele é o FP mais FN sobre a soma total. Então, 1 menos o erro vai dar a acurácia, ou 1 menos a acurácia vai dar o erro, já que tudo isso aqui é percentual. A taxa de verdadeiros positivos, True Positive Rate, né? Ela é o número de TP dividido pelo total de P, ou seja, eu pego o TP, esse cara aqui, e divido pelo FN mais TP, ou seja, a soma da linha da matriz de confusão. A False Positive Rate, então, ela é o número de falsos positivos dividido por FP mais TN. Então, ela é a soma, é o que está na segunda linha da matriz. Aí eu tenho mais algumas métricas aqui, por exemplo, Precision, né? Esse pré aqui que eu estou definindo, né? Que vai ser o TP sobre o TP mais FP. Então, ele é, na verdade, olhar para essa coluna da matriz aqui, né? E o Recall, né? Recall, que é igual o True Positive Rate, né? Que é TP sobre FN mais TP. Eu também tenho uma outra métrica chamada F1 Score, né? Que vai ser 2 vezes o Precision vezes o Recall dividido pelo Precision mais Recall. Então, o F1 Score ele é meio análogo aqui à acurácia, e para construir ele eu preciso desses dois caras aqui, Precision e Recall. Né? Quando eu estou no caso de multiclass, né? Então, muda um pouco as métricas aqui, elas alteram, né? Então, a gente pode usar, então, tanto uma medida, o F1, que a gente chama micro, né? Ou F1 macro, né? E aí, por exemplo, se eu estiver falando do F1 micro, né? Então, o que eu vou fazer é somar todos os TPs, né? Para todas as K classes, né? E dividir pelos TPs mais FPs de todas as classes. Né?
Se eu estiver falando do Precision macro, né, então o que eu vou fazer é somar o Precision de todas as classes e dividir pelo número de classes. Tá? Então, se eu usar o Precision micro e o Recall micro, né, eu obtenho o F1 micro. Se eu usar o Precision macro e o F1 e o Recall macro, então eu tenho o F1 macro. Então, é mais só para definir essa característica. Bom, tá. Então, vou falar de mais uma métrica, uma metodologia para a gente obter, fazer análise de dados, que é a curva ROC. Né? Então, a curva Receiver Operating Curve. Né? O que é a curva ROC? A curva ROC ela é uma curva onde a gente vai montar vários exemplos aqui, né? Vai montar, na verdade, o nosso classificador, plotando aqui no eixo Y o TPR e aqui no eixo X o FPR. Né? Então, é o True Positive Rate, né, que é calculado dessa maneira aqui, e o False Positive Rate, que é calculado dessa maneira aqui. Então, como que essa curva ela é construída? Eu vou obter vários pontos aqui dessa curva. Né? Então, já vou falar um pouco mais sobre como a gente monta esses pontos, né? Mas vamos olhar alguns casos. Vamos supor que eu montei meu classificador, calculei o TPR e o FPR e obtive 1 para os dois. Né? Significa que eu tive 100% de TPR e 100% de FPR. Né? O que significa isso? Né? Significa que de todos... Deixa eu só... PR... Isso. O que estava errado ali, mas tá beleza. Então, eu estou fazendo uma métrica aqui, né? E eu falei 100% para ambos, né? Mas é 100% para o TPR, né? 1 para o TPR e 0 para o FPR. Tá? Então, o que significa isso? Que de todos os positivos que tinha, eu acertei 100% deles. E de todos os negativos que tinha, eu também acertei 100% deles. Por quê? Porque eu tenho 0 de FPR, ou seja, não tem nenhum falso positivo. Então, se eu não tenho nenhum falso positivo, significa que todos foram true negative, né? Então, já que esse FP é 0, né? Então, todo mundo aqui é true negative. Né? Então, 0 de FPR e 1 de TPR é classificação perfeita. Acertei tudo. Se eu tenho um cara que tem, por exemplo, vamos supor, 1 de TPR e 0,2 de FPR, significa que ele acertou tudo de uma classe, né? Acertou tudo de uma classe e errou ali 20% para outra, né? Então ele estaria num ponto aqui. Ainda assim, uma classificação boa, mas o nosso ideal é sempre trazer para cá. Isso significa que quanto mais perto daquela diagonal a gente tiver, melhor. Então, se eu tenho um classificador C aqui em comparação a esse classificador A, o resultado de classificação do classificador C em relação ao A, o C é melhor que o A, porque ele está mais perto daquele caso lá, né? Em termos de desempenho global. Né? Os pontos que eu tenho em cima dessa linha aqui que cruza a curva ROC, né? Por exemplo, qualquer ponto que cai aqui, né? O 0505, por exemplo, ele é o que a gente chama de random guess, ou seja, esse cara aqui ele é tão bom quanto chutar. Então, usar ele aqui ou usar um classificador completamente arbitrário, aleatório, dá na mesma. E se eu estou para o lado de cada dessa separação, né? Ou seja, se eu estou do lado inferior aqui, né? Como esse outro classificador C, ao invés do C' aqui, né? Eu estou num caso pior do que o random guess. Então, se eu estiver chutando, é melhor do que usar o classificador C. Né? Então, na prática, a gente usa vários pontos da curva ROC, como eu estou mostrando aqui, né? A gente vai levantando vários pontos da curva ROC para um mesmo classificador, já vou mostrar como, né? E aí, no fim, a gente usa uma métrica que resume o desempenho da curva ROC, que é a área abaixo da curva, que seria essa área em azul que eu tô mostrando aqui. Então, eu monto todos esses pontos para o classificador aqui, né? E aí, no final, eu calculo uma área, né? Que é essa área que está tudo abaixo dessa curva que está aqui. Ou seja, quanto mais perto de unitária o valor da área, que seria a área desse quadrado aqui, né? Melhor, né? Então,
Em geral, áreas abaixo a área abaixo da curva, é a sigla, né? Area Under the Curve, acima aí de um 0,9, 0,92, por exemplo, é uma área abaixo da curva boa, porque a maior parte do comportamento do classificador vai estar próximo aqui do valor unitário, né? Então, quanto mais à esquerda, lembre que é melhor, a esquerda superior aqui, né? Então, como que eu obtenho esses pontos da curva ROC, né? Então, a gente, em geral, obtém os pontos da curva ROC variando algum tipo de parâmetro do classificador. Por exemplo, algum threshold do classificador. Vamos supor que a gente tem a classe vermelha aqui, ó, que é dada por essa gaussiana, só para representar de maneira mais limpa, né? mais fácil aqui, né? E a classe azul. E eu tenho o meu threshold, por exemplo, minha superfície de classificação é esse laranja que está aqui. Então, à medida que eu vou variando esse laranja, né, para a esquerda ou para a direita, eu vou mudando a separação. Tá? Tem uma separação que talvez seja ótima, que é a que cruza bem nesse meio aqui, que tem o menor erro de classificação. Mas tem várias outras separações que podem aparecer aqui da esquerda para a direita. Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo é justamente isso. Ó. À medida que eu vou variando esse threshold ali, eu mudo o ponto de operação da curva. Então, variando para vários valores desse classificador, ou seja, mudando a posição do classificador, eu obtenho diferentes pontos da curva ROC. Tá? Se eu, por exemplo, deixar as classes mais separadas, como eu estou mostrando aqui, ó, veja que eu consigo deixar a curva ROC mais próximo daquele caso unitário, né? Então, eu separei bem as médias aqui e consegui deixar bem longe uma da outra. Veja que eu consigo melhorar bem, né? Até o limite ali de quase ter uma área unitária, né? O outro extremo também é válido, né? Então, eu consigo mexer nessas duas coisas. Também posso mexer na variância, então, de uma classe, ó. E aí, isso me atrapalha um pouco na classificação. Vou deslocando a curva ROC mais para a direita ou para a esquerda, né? Tá? Vou dar mais uma vez, vou rodar só para vocês darem uma olhada, né? Os diferentes pontos de operação da curva. A curva ela vai representar a separabilidade das classes, então quanto mais separadas as classes, mais próxima de um quadrado é a minha curva ROC, né? Separando bem as classes aqui, ó, eu consigo separar bem a curva ROC, né? O contrário também é válido. E mudando a variância de uma classe ali, ou seja, eu mudo o ponto de operação, ou eu mudo a quantidade de exemplos que eu tenho por classe, por exemplo, né? E aí a curva ROC também acaba alterando. Então, olhando para a curva ROC, eu tenho uma maneira de imaginar como que as minhas classes estão separadas. Tá? Algumas observações finais, né? Então, se você for um especialista do problema, né, sempre faça uma visualização, uma inspeção visual aí dos teus dados, né? Para você ver se tem algum tipo de coisa que está ocorrendo recorrentemente, né? E aí isso pode te dar um indício de problemas que você está tendo na tua base de dados ou no teu classificador. Sempre verifique se a anotação que você tem está correta, se foi você mesmo que fez, ou se você consegue, né, ter um conhecimento do problema para checar a anotação, isso é sempre importante. E sempre use a matriz de confusão, a curva ROC, para complementar a tua análise, para tentar imaginar o que pode estar acontecendo com o teu classificador, além das análises de curva que eu mostrei antes. Então, tudo isso pode ser feito em conjunto, né? Para você tentar traçar um diagnóstico dos problemas que você está verificando. Por último, deixa eu só mostrar, então, essas métricas aqui, como que a gente calcula elas no Python, né? Então, a matriz de confusão aqui é um método chamado Confusion Matrix, onde eu passo o y_pred e o y_true aqui para ele, para essa função, e retorna uma matriz de confusão, então, né? Posso também fazer um plot dela para ficar mais fácil aí de enxergar, né? Através de uma imagem, né? Na diagonal principal, né? Precision Recall e F1, então, são funções que estão prontas lá no sk.metrics, né? Então, tu pode tirar de lá essas métricas, tá? Isso aqui, acredito que não seja tão relevante. A curva ROC também está disponível lá no ponto metrics no ROC Curve. Então, eu posso simplesmente montar uma curva ROC passando o y e
a probabilidade aqui, ou o output do meu classificador, né? Então, o que está retornando do fit aqui eu posso passar para a curva ROC, né? E esse post-label aqui é uma característica de como que a curva é plotada, então, deixando ele unitário é exatamente aquele padrão true positive e false positive que eu mostrei nos slides, né? E aí eu consigo olhar aqui, então, a curva ROC, né? Estou plotando vários casos aqui, né? Variando aqui, na verdade, alguns parâmetros do classificador, né? Para ter uma variabilidade aqui, né? E aí mostrando para vocês aqui como que fica a curva ROC em cada caso, só para mostrar como que a gente obtém a partir do scikit-learn. E por último, as métricas aqui de multiclass, né? Quando a gente está com classes desbalanceadas, então é possível a gente trabalhar com, por exemplo, o micro, né? Ou o macro do recall, do precision, né? Que eu mostrei para vocês, e obter, por exemplo, o F1 macro. Tudo isso aqui está disponível dentro do scikit-learn lá, né? Então, eu vou deixar vocês avaliarem tudo isso aqui como um exercício aqui para a gente não estender demais esse vídeo. Tá? Então, revise novamente todo o código, dê uma olhada integral, veja essas etapas que eu pulei aqui, que eu fui mais rápido, né? Isso que você não vai ter dificuldade para enxergar isso, mas fica como exercício, tá? Então, estou encerrando aqui esse vídeo e, consequentemente, essa aula de hoje.